Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos louvar a Deus por mais um dia de escola bíblica semanal. Hoje com a lição de número 9, que tem por tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Antes de iniciarmos a aula desse dia, eu queria agradecer por todos os irmãos que estiveram participando conosco na última aula, né? Alcançamos aí em menos de uma semana um número de pelo menos 1000 visualizações, ou mais de 1000, né? Já que Glória a Deus. O Facebook ele computa apenas as primeiras 1000. Então, é motivo de muita alegria, irmãos, nós sentirmos que a palavra tem chegado onde os nossos pés não conseguem ir. Então, muito obrigado para todos que estiveram aí participando conosco. E hoje também não esqueça de compartilhar aí. Quando você compartilha, automaticamente as pessoas da sua rede também elas têm a possibilidade de assistir, de participar da lição juntamente conosco. Amém, irmão Evandro, paz do Senhor Jesus mais uma vez. A nossa lição de hoje, como sempre, dispõe de um texto áureo e de uma verdade prática. Como eu já disse, o tema da nossa lição é a lição de número 9 e diz Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E nós vamos fazer a leitura aqui do nosso texto áureo e da verdade prática, para que em seguida, você que não tiver a revista, você já possa abrir no capítulo 28 de Jó, que é o capítulo pelo qual nós estaremos fazendo aí a leitura da lição de hoje. Pai do Senhor, mais uma vez, Evandro, se dirija ao nosso público aí e faça aí a leitura em nome de Jesus do texto áureo e da verdade prática. Glória a Deus. Meus queridos, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que neste momento nós possamos estar aqui mais uma vez, com a permissão do nosso Senhor, de estar divulgando a palavra de Deus, de estar neste momento falando de uma lição tão maravilhosa, a qual a lição de número 9 vai estar falando sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Desde já eu convido a você a estar lendo comigo o textuário que está aí na sua lição, para que nós possamos dar continuidade nesta lição em nome de Jesus. E diz assim o textuário: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 28, versículos de 1 até o versículo 28, diz o seguinte: Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que, se não pode passar a pé, então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem os feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece, o valor não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia o ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas
porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus. Uma leitura um tanto quanto distante, né, longa, mas muito importante aí para a nossa reflexão, para que possamos aí meditar a respeito disso. Então, meus queridos irmãos, nós notamos aí pelo texto áureo e pela verdade prática que o assunto de hoje é um tanto quanto relevante aí para a nossa reflexão, e eu tenho certeza que algumas pepitas de ouro, né, serão aqui descobertas durante essa lição que é tão maravilhosa. A nível de introdução, irmãos, eu queria já refletir um pouco com os irmãos acerca de tudo aquilo que a gente já veio falando durante as últimas lições, né? Há quem pense, olhando para o tema dessa lição, por que o assunto se distanciou tanto assim dos últimos tópicos, né? Dos últimos temas, das últimas lições que falavam a respeito dos amigos de Jó. Queria dizer para você que, na verdade, não se distanciou tanto não, pelo contrário. A gente entende aqui agora, através dessa lição, é onde a ficha cai de todo o problema que vinha acontecendo, né, aí, prejudicando o servo de Deus aí chamado Jó. Então, é importante a gente pensar um pouco a respeito dessa temática, né? É importante a gente entender os caminhos que serão importantes aqui para a nossa reflexão. Por isso, eu queria já introduzir, fazendo aqui essa tão importante reflexão a respeito da nossa aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito importante aí para o nosso conteúdo que nós compartilharemos na tarde desse dia. Queria só fazer uma colocação ao termo de dizer que nós saímos dos amigos de Jó, né? E agora nós estamos entrando em um assunto muito interessante que está ligados aos amigos também de Jó. Porque se você observar o tema da lição, vai falar acerca da inescrutável sabedoria de Deus. Ou seja, se a gente observar algumas aulas anteriores, nós vamos observar que os amigos de Jó estavam tentando ser sábio perante a dificuldade a qual Jó estava enfrentando. E sabemos, irmãos, que algumas coisas nós podemos identificar, mas só existe algumas outras coisas que aquele momento a qual Jó estava passando, só Deus poderia solucionar aquele problema e não os amigos de Jó. Então esta lição ela é muito interessante e importante porque ela vai falar da a inescrutável sabedoria de Deus. Sabemos que a sabedoria de Deus não é igual à sabedoria humana. Exatamente. É baseado nisso que nós estaremos meditando, né, nessa questão aí, que eu tenho certeza, irmãos, existem pontos nessa lição hoje que servirão assim para abrir um leque sobre aquilo que nós vínhamos falando. Então, para que nós possamos já refletir na nossa introdução, eu queria lembrar para os irmãos que esse capítulo 28, como diz o nosso autor, ele vai marcar aí, né, essa divisão aí entre o assunto relacionado aos amigos de Jó e aos próximos assuntos aí que nós trabalharemos na revista durante as próximas semanas que se vêm. Mas eu queria começar perguntando aos nossos irmãos qual é a diferença entre sabedoria
e conhecimento, já que é um assunto tão movimentado, tão falado, né, dentro dessas temáticas aqui que estão sendo abordadas nesses últimos dias. E aí eu já queria chamar a atenção dos irmãos que Jó está tratando aqui de um tipo de sabedoria que ele coloca aqui, o nosso autor, como inescrutável, ou seja, é algo que o homem não consegue investigar, que o homem não consegue descobrir, que o homem por si só ele não consegue conhecer. Então, aquilo que é inescrutável é aquilo que é inacessível, que o homem não consegue ter acesso por livre e espontânea vontade. Nós falaremos hoje de algo que vocês com certeza vão participar de modo maravilhoso juntamente conosco. E aí eu já queria começar com os irmãos falando exatamente a respeito disso. Qual a diferença aí da sabedoria para o conhecimento, né? Eu queria que você fizesse essa reflexão. Será que é a mesma coisa? Será que são duas faces da mesma moeda, como muita gente chama? Será que o conhecimento e a sabedoria, eles estão realmente tão ligados quanto a gente pensa? Ou será que é importante nós dividirmos aí da forma correta aquilo que Deus tem para nos ensinar a respeito da sabedoria? Eu acredito que é um tema que deve despertar o nosso cuidado e chamar muito a nossa atenção, porque é algo que pode ser de muito benefício, mas também de muito prejuízo para a vida do cristão. Então, é importante demais você, se possível, anotar algumas coisas, algumas referências bíblicas que nós iremos trabalhar nesse finalzinho de tarde, porque com certeza existe algo nessa lição, irmãos, assim, para acrescentar muito na nossa vida, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia compartilhar com todos vocês. Nós queremos lembrar, Diácono Cláudio, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando e também irá de nos acompanhar após live, né? Que irá ser tratado alguns assuntos que nós queremos que você entenda que de maneira nenhuma nós queremos desprezar o conhecimento. Lembramos a você que quando o Cláudio fez essa pergunta acerca de conhecimento e sabedoria, ou seja, conhecimento e sabedoria, queria que você prestasse bastante atenção, que vai ser alguns pontos tratados que não é de menosprezar o conhecimento. Só que o conhecimento ele não está acima da sabedoria de Deus. Queria que você, na hora quando você fosse expressar, que você se expressasse com cautela, para você não ferir os conhecimentos, porque nós sabemos que se você olhar para trás aqui, aqui tem muitos livros de muitos homens que escreveram que têm conhecimento. Então, de maneira nenhuma, nós estamos aqui querendo fazer crítica ao conhecimento. Mas existe uma diferença muito grande e a resposta aí está com vocês, a responder eles aí nos comentários, né? Glória a Deus, exatamente isso. É importante, né? Eu vou chamar vocês de... Não vou chamar vocês de alunos, né? Vou chamar de estudiosos aí da palavra, de teólogos. É importante que o estudioso da palavra, irmãos, ele saiba mensurar, né? Saiba ter esse equilíbrio, né? Há quem olhe para tudo isso e diga assim, mas conhecimento não faz tanta diferença, o que vai fazer é só a sabedoria. Outros acreditam que o conhecimento ele pode tudo, né? E aí nós vamos hoje traçar um paralelo. Nós já temos aqui o Elton Barbosa, né, falando a respeito do seguinte: a sabedoria nos é dada por Deus e o conhecimento nós adquirimos através de estudo e busca da palavra e dos demais assuntos que nos interessam. Fechou aí, né? Eu costumo dizer, como inclusive mencionei hoje mais cedo aí para a meditação dos irmãos, que o conhecimento nós encontramos nos livros, mas a sabedoria, ela só é boa, verdadeira e útil para a vida de um cristão, de um servo de Deus, quando ela tem origem em Deus, né? E aí hoje eu queria que você ficasse atento, porque existe um texto que é muito pesado para a nossa reflexão com relação a isso. E nós falaremos sim desse texto aqui, nós não vamos fugir dele, para que algumas pessoas consigam traçar aí esse paralelo e não caia no exemplo dos amigos de Jó. Aí sim nós temos uma ponte de ligação pelo qual essa lição ela é muito importante. Que ponte é essa? É o limite que nós entenderemos aqui, o porquê que os amigos de Jó, enquanto conselheiros, não foram tão bons.
foram homens que detinham um conhecimento e até tinham um tipo de sabedoria. Todavia, essa sabedoria não é aquela que Tiago vai dizer que desce lá do alto, descendo do Pai das Luzes. Era uma sabedoria terrena, que se transformou aqui em dado momento numa sabedoria, como diz o texto, animal e diabólica até, porque estava trazendo mais problemas, mais dores, mais ferimentos do que benefícios para a vida de Jó. E aí a gente já queria deixar você ciente disso. O conhecimento, ele é muito importante, irmãos, para a nossa caminhada. Mas a falta da sabedoria pode nos ocasionar também esses problemas aí, como a gente viu acontecer na vida de Jó. Quem achava que tinha o conhecimento e a sabedoria correta, na verdade não tinha, que eram os amigos de Jó. E quem estava sendo acusado de estar distante de Deus e não possuir o que deveria, que era Jó, era quem detinha a verdadeira sabedoria, porque, como diz o nosso autor, né, você vai encontrar isso já no textuário, a sabedoria, ela nasce no temor ao Senhor. Então, lembrando do que diz Provérbios capítulo 9, também versículo 10, e eu já queria também fazer uma diferença entre a sabedoria citada por Salomão nos Provérbios e a sabedoria expressa por Jó aqui, né, nos seus escritos, que nós sabemos aqui, como já explicamos nas primeiras lições que tivemos, que são em forma de poesia, né, mas muito verdadeira. Nós vamos encontrar no livro de Provérbios Salomão falando de uma sabedoria mais light, né, que pode sim ser adquirida pelo homem. Já no livro de Jó, ele vai falar da verdadeira e importante sabedoria, que é aquela que só encontramos quando tem origem no próprio Deus. Mas vamos aqui, porque os tópicos estão muito importantes aqui, estão muito bem posicionados aqui para a nossa reflexão. Primeira coisa, irmãos, a sabedoria vista como um bem natural. O autor, ele diz o seguinte: o empenho na busca da sabedoria, né, que é o primeiro subtópico, ele vai dizer o seguinte: neste capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Um pouco mais na frente ele vai dizer, então ele contrasta o trabalho nas minas, né, que o homem busca, em contraste aí com a sabedoria. Logo mais para o final ele vai dizer: o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Então, primeira coisa que a gente deve pensar, irmãos, é que assim como no contexto de Jó, que nós lemos aqui em todo o capítulo 28, existe uma dificuldade no homem encontrar a sabedoria, é muito importante também nós entendermos que o homem, enquanto procura minério, ele tem as suas dificuldades. Também na busca pela sabedoria, ele encontrará grandes desafios, porque essa sabedoria é uma sabedoria oculta. E aí, eu queria iniciar com os irmãos aí, com um texto que não está aqui na nossa lição, mas eu queria, né, que, se possível, a gente lesse. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, está escrito: aquele que deseja a sabedoria, peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá liberadamente e ele não lança em rosto. E aqui nós já queremos pontuar o nosso ponto de partida para a nossa lição de hoje. Irmãos, quem tem necessidade de sabedoria, precisa pedir essa sabedoria para Deus. Ao contrário do que Jó ele vai falar em todo o decorrer do capítulo 28, a sabedoria não é como procurar essas riquezas naturais que existem no mundo. Não é escavando, não é procurando nessa terra, não é procurando nessa vida que o homem vai se tornar uma pessoa sábia. Essa sabedoria, Tiago, capítulo 1, versículo 5, já vai dizer: se alguém necessita ter, peça a Deus. Porque Deus dá esse tipo de sabedoria a todos aqueles que procuram, e Ele não lança essa sabedoria em rosto. E aí eu queria lembrar para você o quão importante é essa sabedoria. Lembre-se que no livro de 2 Reis,
a gente vai encontrar um homem chamado Salomão, que em dado momento da vida Deus perguntou para ele: Salomão, pede aí o que tu quiser. E a gente vai descobrir pelo decorrer do texto que Salomão não pediu qualquer coisa, ele pediu a Deus capacidade para lidar com aquelas situações difíceis. E aí, logo mais lá na frente, nós vamos ver aí Salomão ter que julgar duas mulheres. E naquela hora, só o seu conhecimento não foi suficiente para ele resolver aquela causa. Foi daí então que Deus direcionou Salomão para que ele tivesse aquela ideia de partir aquelas crianças ao meio, né, e dividir para cada mãe. Foi onde ele descobriu, através daquele momento urgente que precisaria ser descoberto, que ele descobriu ali qual era a verdadeira mãe daquela criança que tinha continuado viva. Esse é o sentido real da sabedoria. E eu queria voltar aqui o que diz o nosso textuário. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aí, irmãos, eu queria chamar a nossa atenção para algo que é importante nos nossos dias. Infelizmente, nós estamos vivendo um contexto em que as pessoas estão lutando desesperadamente por um certificado, né? Pelo conhecimento adquirido, como já disse o irmão Elton, como a gente já acabou de citar também. O conhecimento a gente adquire aqui, nos livros, lendo, buscando, cursando, se formando, buscando qualificação. A gente consegue sim, sem dúvida nenhuma, alcançar o conhecimento. Todavia, a sabedoria é uma questão completamente diferente. Porque a sabedoria tem origem em Deus, né? E aí o autor, Jó vai dizer isso no capítulo 28, vai deixar claro aqui que o princípio da sabedoria encontra-se no temor a Deus. E os irmãos que me perdoem, mas infelizmente no século 21 tem muita gente dotada de muito conhecimento, porém sem nenhum tipo de temor ao Criador. E aí, como eu coloquei no comentário mais cedo, o ser humano, irmãos, que conhece tudo, mas não teme a Deus, é apenas um tolo inteligente. É só mais um tolo inteligente, porque esse conhecimento, assim como tinha os amigos de Jó, não vai fazer muita diferença na caminhada dessa pessoa. Nós temos aqui o Igor dizendo o seguinte: mas se alguém tem falta de sabedoria, né? É o texto do versículo 5, peça a Deus e ele dará, porque é generoso e com bondade a todos, né? Na versão atualizada. O Igor também cita Provérbios capítulo 8, versículo de número 11, quando ele diz: eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias, tudo o que você deseja não pode se comprar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Então, veja que por intermédio desse texto, a gente descobre que o conhecimento está dentro da sabedoria. Ou seja, quando você adquire a sabedoria, automaticamente você desenvolve aí um bom conhecimento. Interessante, meus queridos irmãos, que o diácono Cláudio citou alguns versículos, e a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, é muito importante, porque o autor da revista, ele vai comparar o homem, o garimpo, né, que vai ali à busca de algo precioso. E o interessante, irmão, quando o autor da revista ele faz essas comparações, é muito assim interessante, irmãos. Só que quando a gente parte para o espiritual, é algo assim que nós devemos parar para pensar, porque às vezes nós procuramos meios de adquirir essa sabedoria, irmão. Mas Tiago ele é bem enfático na sua palavra, na carta a qual ele escreve, dizendo que se nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus, que ele nos dá liberadamente. Isso é algo importante. Só que o tema da lição, o diácono Cláudio, é algo interessante, que vai falar sobre inescrutável. O que é inescrutável? Inescrutável é algo que não se pode investigar
ou compreender, ou seja, só que compreende a Deus. E o interessante é que o diácono Cláudio citou aqui Segundas Reis, mas o interessante é que o Igor também colocou alguns versículos aí já nos comentários. E eu acho interessante também, irmãos, Segundas Crônicas, que vai parafrasear o que o diácono Cláudio já falou. É que quando Salomão, irmão, seu pai chega a falecer, Salomão, ele assume o trono. E quando ele assume o trono, Deus vai até ele e Deus pergunta o que você quer. O interessante, irmãos, é que lá em Segundas Crônicas, que vai fazer parafrasear alguns versículos, é que no capítulo 1, versículo 7, vai dizer que naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão, ele poderia pedir riqueza, poderia pedir o que ele quisesse, irmão. Deus estava ali para fazer aquilo a qual Salomão ia pedir. Só que Salomão, no seu conhecimento, ele agiu interessante. Salomão pediu sabedoria, assim como já foi dito. Só que lá no finalzinho do versículo de número 12, irmãos, vai dizer: sabedoria e conhecimento são dados e te darei riqueza fazendo. Olha só o interessante, irmãos, foi que Deus fez. Além de Deus dar sabedoria, olha só o que irmãos, Deus olha para nós, não é o exterior, é o interior. Olha só o que é que Deus faz com Salomão. Além de dar sabedoria, deu conhecimento e ainda deu riqueza. E é algo interessante, irmãos, que lá na carta de Tiago, ele vai falar o seguinte: é que às vezes muitas pessoas pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pedem esmaus. É exatamente, o Everton até colocou, nós devemos pedir, mas também temos que buscar. E aí é exatamente o ponto, né, questionável a respeito da sabedoria. O conhecimento, você paga por ele, você adquire. E aí eu queria lembrar aqui, eu anotei um versículo aqui para a gente ler, que se encontra em Provérbios, capítulo 3. E eu queria fazer a leitura desse provérbio com os irmãos, porque Provérbios, capítulo 3, versículo de número 13, ele diz o seguinte: feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Olha, feliz o homem que acha a sabedoria. Mostra que a sabedoria é aquilo que Tiago diz: quem necessita, peça a Deus, procure em Deus, busque em Deus. E aí o ponto aqui é nós entendermos o seguinte: não dá para encontrar sabedoria em nenhuma outra fonte que não seja Deus. Irmão Cláudio, como é que eu faço para me ter sabedoria? Em Deus, buscando a Deus, procurando em Deus, clamando a Deus, estando perante Deus, né? Porque a origem da sabedoria chama-se Deus. E aí o diferencial aqui, como coloca o nosso autor, é que a sabedoria está intrinsecamente ligada à vida prática, à questão prática, ao lado prático da sabedoria. Então, é exatamente por isso que essa sabedoria nós não encontramos nos livros. Aí, o proverbista aqui, ele diz o seguinte: feliz o homem que acha a sabedoria, que ele busca essa sabedoria, que ele procura em Deus essa sabedoria e a encontra, como Salomão fez. Quando Deus diz para Salomão: Salomão, pede o que tu quiser, ele poderia, o próprio texto vai dizer: por que tu não pediu riqueza, nem bens, nem nada que satisfizesse apenas a tua vida pessoal? Eu vou te dar sabedoria, tudo isso, e ainda tudo isso que tu não me pediu. Então veja como a sabedoria, quando buscada em Deus, ela tem aí os seus benefícios. Já o conhecimento, o Provérbios diz o seguinte: feliz também é o homem que adquire. Adquire está ligado ao sentido de você lutar para adquirir. Ou seja, quando eu pago um seminário teológico, como eu paguei esse daqui, aqui está o resultado: eu adquiri livros. E através desses livros, eu adquiro conhecimento que precisamos abrir um parênteses e dizer: só serão verdadeiramente úteis se usados com sabedoria. Então, se eu tenho
uma biblioteca de livros, mas eu não temo ao Senhor, eu não temo a Deus, eu não tenho uma vida que mude o meu dia a dia prático diante de Deus, infelizmente todo o meu conhecimento será apenas um conhecimento inútil. Não servirá para muitas questões relacionadas ao próprio Deus, em que Deus deseja que o servo de Deus faça aqui nessa terra. Então, é importante lembrar que nós não estamos distantes das lições anteriores. Por quê? Porque os amigos de Jó, eles são claramente, irmãos, o reflexo do homem que possui conhecimento, mas não possui sabedoria. Por que, irmão Evandro? Por que, irmão Cláudio? Porque a sabedoria que os amigos de Jó vão dizer que adquiriram não foram buscadas em Deus, mas sim nos seus antepassados. Foi nos seus avós, foi nos seus pais, que repassaram essa sabedoria que eles supostamente demonstram para eles. E eles tentaram aplicar aqui, infelizmente sem êxito, porque não era uma sabedoria que viesse diretamente de Deus. Então, para que o homem entenda esse primeiro passo, ele precisa separar isso. O conhecimento, como disse o irmão Elton aí, ele é encontrado na busca dos livros. Em tudo aquilo que está ao nosso alcance para conseguir. Mas a sabedoria, ela tem como origem única e principal em Deus. Deus é a origem da sabedoria. Toda sabedoria que não venha de Deus para nós, ela não é boa, é prejudicial, perigosa e coloca em risco a vida da outra pessoa em que nós possamos estar tratando a respeito da sabedoria. E aí, antes de o irmão Evandro pontuar mais alguma coisa, eu já queria pedir para você ir abrindo a sua Bíblia aí, em Tiago, no livro de Tiago, capítulo de número 4. Eu queria que você encontrasse esse texto aí. Na realidade, eu queria que você encontrasse o capítulo 3 de Tiago. Deixe ele aberto aí, porque nós faremos aqui uma leitura que é pesada, mas nós precisamos refletir um pouco sobre ela. Para que ele possa ler o texto, meus irmãos, lembrando isso que ele acabou de pontuar, é que realmente, irmãos, se essa sabedoria ela não vem do alto, do Pai das luzes, assim como diz o texto, pode ter certeza, irmãos, que assim como eles foram influenciados, muitas pessoas também estão sendo influenciadas. Então essa sabedoria, ela é terrena, animal e diabólica. Ela existe? Existe. É possível adquirir uma outra sabedoria que não seja em Deus? Sim. Como disse a irmã Everta aqui, eu posso encontrar sabedoria na cultura, na tradição. E eram os posicionamentos que eles tinham. Nos antepassados. Eu posso trazer comigo toda uma sabedoria já pronta dos meus antepassados. Todavia, nós correremos o risco que Jó correu, em ter que ouvir essas pessoas, com outros tipos de sabedorias que não têm origem em Deus. E aí, como diz Jó, machucam a alma. Esse tipo de sabedoria, quando não vem de Deus, ao invés de ajudar, atrapalha. Ao invés de levantar, derruba. Ao invés de dar vida, infelizmente mata. Então, no nosso ponto 3, que é onde nós vamos precisar fazer menção do texto que nós vamos ler, até porque a hora é uma benção, ela não espera. De onde vem a sabedoria, irmão Evandro? Essa é a pergunta que não quer calar. E aí o autor, ele diz o seguinte: Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. E por que o homem procura sabedoria e não encontra? Porque a fonte dessa sabedoria não está aqui. Alguém pode dizer, não, mas eu adquiri. Meu avô era uma pessoa muito sábia e ele me dotou com sua sabedoria, ele repassou a sua sabedoria para mim. A pergunta é, será que essa pessoa realmente encontrou a sabedoria? Será que essa sabedoria, ela tem o poder que a sabedoria que vem do céu, lá do alto, descendo do Pai das luzes?
Será que ela tem o mesmo poder dessa sabedoria? Vale a pena ficar para nossa reflexão. Porque aí o autor ele coloca: a sabedoria dos sábios da academia está disponível para ser alcançada. Esse tipo de sabedoria que nós compramos através de uma faculdade teológica, que é bom se fazer, que é importante ser feito, eu quero usar aqui as palavras do irmão Evandro, e dizer que nós não estamos desprezando o conhecimento, mas nós precisamos deixar claro que todo conhecimento ele só é útil quando praticado através da sabedoria recebida pelo próprio Deus. Mas, irmãos, partindo aí para o ponto 2, né? Eu vou adiantar esse pedaço porque na nossa lição, irmãos, todo o ponto 1, 2, o 3 e até o finalzinho do 3 está falando sobre essa questão do homem ter dificuldade em alcançar minérios, alcançar através de muito trabalho essas riquezas naturais e ter essa mesma dificuldade também no encontro da verdadeira sabedoria. Ele usa uma analogia à questão do garimpo, né? Aí, né? Ele utiliza o garimpo aí a palavra correta é essa mesmo, metáfora. Exatamente. Eles aplicam aqui a questão do garimpo, né? Isso Porque mesmo. para você conseguir o minério, você tem que garimpar, você tem que ralar, você tem que lutar para conseguir. Da mesma forma, o autor pontua aí que é importante fazer isso também em relação à sabedoria, porque se não for garimpada, né, se você pegar logo qualquer coisa que vem pela frente, você corre o risco aí de vender ouro, de vender ferro achando que é ouro, né? E isso é muito perigoso. Então, muitos confundem, irmãos, infelizmente, a sabedoria com o conhecimento. E aí, eu destaquei esse texto aqui porque no nosso ponto 2 diz o seguinte: a sabedoria vista como um bem comercial. E aí ele diz o seguinte: o preço da sabedoria. Né? Será que essa sabedoria aqui é como conhecimento que tem um preço? Que você pode pagar por ele, como diz lá o Provérbios capítulo 3? Né? Que você adquire o conhecimento, porque aí o autor diz o seguinte: podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó nesse capítulo, né, e com a descrita no livro de Provérbios, que é o que nós já citamos no início da lição, parafraseando aqui Salomão, falando a respeito do capítulo 28 de Jó, que é o mesmo assunto que estará aqui, por isso que nós estamos ultrapassando aqui esses pontos para não ficar muito repetitivo. Já no ponto 2 ele diz o seguinte: o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo Londrino, né? A sabedoria é o uso correto do conhecimento, e conhecer não significa ser sábio. Tem gente que acha que por conhecer é sábio. Ou seja, o conhecimento é conhecer. Exatamente. Já a sabedoria é diferente, porque a sabedoria é o lado prático do conhecimento. Isso. Quando eu ponho em prática aquilo que eu conheço, com base no temor a Deus, aí sim eu estou exercendo a boa sabedoria. Não será claro para nós, não entrará na nossa mente, sem que nós leiamos o texto que nós estamos aqui colocando aqui, né? Sem esse texto de Tiago. Sem esse texto de Tiago, nós não vamos entender aí o quão importante é fazer a separação aqui do que é sabedoria e do que é conhecimento. Eu queria só que você citasse aí, Diácono Cláudio, o finalzinho lá, que ele vai dizer o seguinte: mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria, aqui no finalzinho do tópico 2 do segundo ponto. Ele vai dizer o seguinte: não há tolo maior do que o tolo instruído, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que o fato de você conhecer e não ter sabedoria, o máximo que pode tornar você é um tolo instruído. Então, não há tolo maior do que o tolo instruído. Um tolo instruído, ele só se torna um tolo maior do que os outros tolos, porque conhece alguma coisa. E aí ele diz: mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então, quando você pega o conhecimento adquirido e coloca-o na prática, com base no temor a Deus, aí você está exercendo a boa sabedoria, aquela que desce lá do alto. Então, ele vai dizer o seguinte: a sabedoria não é um bem comercial.
O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial, ou seja, eu não consigo comprar a sabedoria, eu não consigo atribuir um valor. Não existe aquela questão que aquele cidadão fez lá em Atos dos Apóstolos quando viu o Espírito Santo descer sobre os irmãos. Olha, eu pago tanto para adquirir. E ele vai dizer, o teu dinheiro seja contigo. Né? É exatamente isso que o autor quer colocar aqui. A sabedoria, ela não é algo que você consiga atribuir um valor a ela, que você consiga pagar, que você consiga adquirir por algum valor. E aí, o Fabão até justifica aqui o fato dele ter citado a fala aí da Cássia Eller, né? Sem problema, viu, Fabão? Fique tranquilo. O Everton é o seguinte: a busca da sabedoria de Deus requer renúncia, sacrifício, humildade e temor. Exatamente. O Igor, ele coloca o seguinte: conhecimento é apenas conhecer, mas a sabedoria tem vários bons frutos. E é aí que nós vamos entrar no ponto X da questão. Por isso que eu volto a dizer, sem ler o texto, nós não vamos fazer essa diferenciação. Queria só citar um versículo aqui, irmão, se você está com a sua Bíblia. É lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 10, que vai dizer o seguinte, para completar aqui o final do tópico 2. Vai dizer o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade. Ou seja, muitas pessoas tentam fazer o que o autor pontuou aqui. Sabedoria não é um bem comercial, mas a igreja, irmãos, ela pode adquirir essa sabedoria a qual Deus disponibilizou para a igreja, irmãos. É muito importante nós pontuar esse versículo a qual Paulo vai falar acerca aqui a igreja de Éfeso, para que nós possamos entender. É porque às vezes alguns irmãos tentam buscar sabedoria em conhecimentos, a qual já nós falamos aqui, já foi pontuado, para que nós possamos entrar aqui no tópico 3. Mas sabemos, irmãos, que basta você pedir a fonte que jorra essa sabedoria. Exatamente, o Elton até coloca aqui Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, onde é aquele clássico texto, né? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, em que ele fecha dizendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E esse é o sentido real da sabedoria. É um poliglota, né? Paulo, né? Citando Paulo aí, não tem como a gente não descobrir. Mas vamos ao texto que nós precisamos ler para entender a respeito disso e parafrasear aqui com o conteúdo que nós já falamos nas lições passadas. Tiago capítulo 3, eu queria que você encontrasse na sua Bíblia aí o versículo de número 13, que esse é o ponto polêmico, né? Esse é o ponto que infelizmente nós não conseguiríamos fugir, né? Que nós não conseguimos deixar de falar sobre ele, porque é o ponto X dessa questão. O autor ele diz que a sabedoria de Deus é algo inescrutável. E aí a gente vai descobrir aqui em Tiago capítulo 3, versículo 13 em diante, quando ele diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Pergunta. Tiago está fazendo uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Veja que mais uma vez o autor bíblico está colocando a sabedoria diferentemente daquilo que ele vai chamar no versículo 13 de inteligência, né? Ou conhecimento. Quem de vocês é sábio e inteligente? E aí ele lança o ponto X da sabedoria. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Veja, irmãos, que como nós acabamos de falar, a sabedoria é o lado prático do negócio. Você é sábio e inteligente? Mostre isso com seu comportamento do dia a dia. Vamos só pontuar algo aqui interessante, Diácono Cláudio. É que quando ele fala sábio,
é aquela pessoa que exerce a sabedoria. Que adquiriu essa sabedoria. Agora, né? existe o sabido, que é aquele sabido que engana. Não é o mala não, certo? O Fabão até colocou aí, né? Sobre a fala lá. Isso. Sobre a questão de ser sabido, né? Sabedoria que ele colocou aí. Então, quem é do meio de vocês que é sábio e inteligente? Se tem alguém sábio e inteligente, mostre isso da forma correta. E aí, irmãos, eu queria chamar a nossa atenção porque às vezes você está num culto, você vai escutar uma boa palavra e o pregador ele começa a citar versículo, versículo por cima de versículo, versículo por cima de versículo. Fulano de tal disse isso, fulano de tal disse isso. Tem uns pregadores que começam a falar de Gênesis, termina lá em Apocalipse, citando referências bíblicas. Qual é o intuito? Eu penso que seja mostrar para quem está ali ouvindo que tal pessoa tem conhecimento. Mas só, irmãos, que Tiago está nos ensinando que quem tem sabedoria, quem é inteligente, não deve mostrar essa sabedoria ou essa inteligência por intermédio daquilo que conhece. Eu poderia dizer para os irmãos, as faculdades que eu já fiz de teologia, quantos certificados eu tenho ali na parede, eu poderia dizer para os irmãos quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu poderia falar uma série de coisas aqui para tentar demonstrar conhecimento. Só que Tiago está dizendo que uma pessoa sábia e inteligente, ela não deve tentar demonstrar sabedoria dessa forma. Se existe sabedoria e inteligência na vida de alguém, Tiago está dizendo, mostre primeiro em mansidão de sabedoria, né? E, consequentemente, mediante um condigno proceder às suas obras. Isso precisa ser visto no dia a dia de quem é sábio. Ou seja, ele cita um fruto do Espírito com sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria tem origem em Deus. E se tem origem em Deus, logo o sábio, irmãos, ele tem os frutos da sabedoria. Se ele é sábio, os frutos da sabedoria caminham junto com essa pessoa. E aí, olha aí como esse texto é maravilhoso. Se pelo contrário, olha aí o que ele está dizendo. Se pelo contrário, vocês têm no coração de vocês, olha aí, inveja. Irmãos, vamos atentar para isso aqui. Vamos refletir um pouco sobre isso, que isso aqui é tão sério, tão maravilhoso. Se pelo contrário vocês têm no coração inveja, amargura, sentimento faccioso, né? Faccioso aí vem da ideia de dividir, de faccionar, né? Nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Ou seja, ele está dizendo para nós que sabedoria e inteligência é algo que deve ser mostrado na prática. E se uma pessoa supostamente tem todo o conhecimento do mundo, fez todos os cursos do mundo, é a pessoa mais inteligente dessa vida, mas essa pessoa tem inveja no coração, vive amargurada, vive se dividindo, brigando com todo mundo, causando divisão onde chega, essa pessoa, irmãos, infelizmente, não tem do que se gloriar. Todo o conhecimento que ela possui é um conhecimento vazio. Essa pessoa está, no mínimo, aí, mentindo contra a verdade. E aí, o versículo 15, ele vai dizer o seguinte: esta sabedoria não é aquela que desce lá do alto. Olha, nós já descobrimos que existe uma sabedoria que desce lá do alto e existe uma outra sabedoria que tem origem nessa terra. E aí eu queria chamar a sua atenção porque uma pessoa, por mais conhecimento que ela tenha, ela pode ser doutor em divindade, mas se essa pessoa está vivendo em meio à inveja, coração cheio de amargura, sentimento faccioso, vivendo para dividir, para desunir, para quebrar, infelizmente, essa pessoa pode até ter algum tipo de sabedoria em sua vida, mas essa sabedoria não é
a que deveria existir. Não é a sabedoria que desce lá do alto. E aí, olha aí o que o autor diz. Olha o que Tiago diz. Eu queria pedir para o irmão Evandro ler essa parte B desse versículo. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o quê? Terrena, animal e diabólica. Terrena, animal e diabólica. Que é isso, irmão, pelo amor de Deus? Isso é a sabedoria adquirida por preço de banana aqui na terra. É a sabedoria, irmãos, que muita gente está comprando para liderar a igreja, para liderar pessoas, para abrir ministério, para fugir de responsabilidades, para pregar de qualquer jeito. Ah, eu preciso comprar aqui um certificado de pastor para não poder me tornar um pastor. E vende, irmão, tem quem venda. Mas só que muitas dessas compras vêm atrelada nelas aí, coração cheio de inveja, porque não suporta estar dentro de um lugar sob a liderança de alguém. Esse tipo de sabedoria causa um coração amargurado, pessoas que se revoltam, que precisam, por fim na força aí, abrir seus próprios trabalhos, as suas próprias formas de fazer, e fazem aí de qualquer jeito, não estou falando dos trabalhos sérios. E aí, por que Tiago é duro nessas palavras? Esse tipo de sabedoria, olha o que Tiago está dizendo. Primeiramente, ela é terrena. Por que é terrena? Porque é da terra. Porque é da terra, irmão, foi adquirida aqui na terra. É malandragem aí, como disse o irmão Fabão. É malandragem, é gente que acha que conseguiu malandragem diante de Deus. É gente que conseguiu ser esperta, né? Não é sabedoria. Porque aí, irmãos, a gente precisa fazer essa diferenciação. Existe a sabedoria que vem, que tem origem em Deus e que é proveitosa, e existe a sabedoria terrena. Essa terrena, ela tem esse tipo de fruto. Qual é o fruto de uma sabedoria terrena? Está aqui, irmãos. Inveja, amargura, divisão. Manda um exemplo aí no texto que a gente está falando aí o mês todinho. Os amigos de Jó, irmãos. Olha que pense que os pensamentos deles, irmãos, era, como diz o texto, facciosos. Ele faz Bildade e Zofar. Se você quiser, eu lhe mostro centenas de textos aqui, em todo o livro de Jó, de que no coração desses homens existia inveja. Porque estavam diante de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, que estava sofrendo, mas não cedia à pressão que eles lhe davam. No coração daqueles homens existia amargura, porque eles queriam de todo jeito, revoltadamente, humilhantemente, que Jó se rendesse confessasse. Aquilo que eles queriam. Confessasse que realmente o que ele estava passando era pecado. Sentimento faccioso. Eles não conseguiam viver em paz com Jó. Não tinha como viver unidos. O que Jó tinha não batia com o que os seus amigos tinham. O que Jó conhecia não batia com o que os seus amigos conheciam. Porque a sabedoria dos seus amigos, ela era terrena. Mas além de terrena, ela era animal. Sabe por quê, irmão? Porque o animal, ele não pensa. Irracional. Ele é irracional. E às vezes esses amigos de Jó pareciam animais, mesmo chamando Jó de animal. Por que pareciam animais? Porque às vezes tratavam a pessoa como bicho, irmãos. Maltratavam, humilhavam, tratavam como animal. Desprezado Jó. Desprezando como um bicho ali, doente de uma doença grave. Essa sabedoria é animal. E aí, ele ainda pega mais pesado. Além de terrena, animal, ela é diabólica. Por que ela é diabólica? Ela é diabólica, irmão, porque ela não tem fonte em Deus. Ela não vem de Deus. Se ela não vem de Deus, ela tem como origem o diabo, irmão. Só existe dois influenciadores nessa vida.
Ou é Deus, ou é o diabo. Por que que a sabedoria desses meninos era diabólica? Porque, como a gente explicou em pelo menos 2 lições ou 3 anteriores, na tentativa de fazer a vontade de Deus pelo seu conhecimento próprio particular, a sabedoria que eles adquiriram, ao invés de fazer a vontade de Deus, eles terminavam por fazer a vontade do diabo. Os textos vão mostrar isso aí, que nós lemos aí durante as semanas anteriores. Eles, infelizmente, se Jó tivesse ouvido a voz de seus amigos, Jó tinha feito a vontade do diabo. Porque esse tipo de sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca, irmão, diabólica. Sabe por quê? Porque esse tipo de sabedoria tem inclinação, infelizmente, para aquilo que não é verdadeiro, para aquilo que é falso, para aquilo que é mentiroso, para aquilo que é inventado, para aquilo que não tem origem em Deus. Sabe por quê que tem muita gente mala no evangelho, irmão? Mala mesmo, sem alça às vezes. Enganando, abusando da igreja, fazendo mercado, né? Mercadejando a palavra, brincando com a fé dos outros. Aí você diz assim, mas Cláudio, eu já ouvi alguns desses homens aí, os homens são capacitados com uma sabedoria que eles compraram aqui na terra, uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. E é possível até lembrar, Diácono Cláudio, que você falando aí de repentemente aqui é iluminado, né? Deus vai direcionando aqui os textos, né? Para você ver, irmãos, que o diabo ele não está de brincadeira. Eu lembrei aqui de 2 Coríntios 4,4, que vai dizer, nos quais o Deus deste século. Então, se ele é o Deus deste século, irmãos, ele tem algumas capacidade para tentar enganar pessoas, como já aqui diz o texto, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, se ele tem entendimento, as pessoas que são os incrédulos, aí vai dizer aqui, irmãos, ó, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, as pessoas, irmãos, estão sendo cegadas por essa diabólica aqui, como o Tiago vai dizer no versículo. E é possível nós aqui lembrar, irmãos, que essas pessoas sendo influenciadas, cegas, essas pessoas, irmãos, infelizmente nunca vai adquirir essa sabedoria. Porque, infelizmente, o diabo está cegando essas pessoas. A Damares, olha o que a Damares coloca aí, irmãos, como é interessante. Tem pessoas que se julgam tão sábias que não aceitam doutrinas, ensinamentos de ninguém, de pastor nenhum, sai das igrejas, colocam suas próprias igrejas e pior, levam alguns, fazem verdadeiras facções, essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. É isso aí, irmãos. É exatamente isso. Vamos lá, porque diz o fruto da sabedoria terrena: inveja, amargura, divisão. Olha aí o que a Damares colocou aí. Tem gente que chegou a um nível tão alto de sabedoria que abre a boca e diz assim, eu não sento mais para ouvir ninguém não. Eu não escuto mais pregador fulano de tal não. O Cláudio pregando, eu não perdo nem meu tempo escutando. Eu gosto de escutar gente grande. Aí, irmãos, me perdoe. Essa sabedoria não vem lá do alto, não. E aí, na contramão disso, nós estamos falando aqui de uma realidade dos dias de hoje. Nós já citamos aqui que os amigos de Jó eram homens que tinham sabedoria, sim. Mas uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Não a sabedoria que vinha de Deus. Por isso que Deus lá no final vai dizer para eles, olha, eu não me agradei das palavras de vocês. Vocês não falaram aquilo que eu queria que vocês tivessem falado. Por quê? Porque a sabedoria desses homens não tinha origem em Deus. Quem tem a sabedoria que recebeu de Deus, fala daquilo que Deus quer que seja falado, irmãos. Não é aquilo que o meu coração manda eu dizer, não é aquilo que a intuição manda eu dizer, não é aquilo que eu aprendi
em determinado momento para me dizer, fulano de tal está passando por um problema, eu já tenho aqui um prato pronto para resolver o problema dele. Mentira, irmãos. A sabedoria que desce lá do alto precisa da iluminação divina para poder falar, para poder se posicionar, para poder opinar, para poder fazer alguma coisa. É por isso que nós estamos vivendo um evangelho de crises. Porque é muita sabedoria terrena e pouca sabedoria lá do alto. Porque a sabedoria do alto, ela também tem seus frutos. Quais são os frutos? Vamos ver aqui? Olha aí o que ele diz no versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha aí o que o autor, olha o que Tiago está dizendo, irmãos. Onde há inveja, divisão, amargura, sabedoria terrena, aí também há confusão e há toda espécie de coisa ruim. Você vê que não traz nada de bom. Irmão, olha a confusão que Jó teve que trilhar com seus amigos. Olha o quanto Jó teve que brigar com esses homens, discutir, se revoltar, lamentar, se ferir, se machucar, por estar diante de uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Olha o perigo dessa sabedoria, irmãos. O que nós estamos querendo transmitir com essa lição de hoje? É que, irmãos, existe uma sabedoria maravilhosa escondida em Deus. E é para o crente, irmão, é para o cristão. Mas para isso o cristão precisa se posicionar diante de Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, buscar na origem correta. Ele é o fornecedor da verdadeira e maravilhosa sabedoria, irmãos. Então, todo atalho que nós procurarmos vai ser prejudicial, vai ser ruim, vai causar os efeitos negativos que esse tipo de sabedoria pode causar. E aí? Olha o que diz o versículo 17. Existe também a sabedoria que desce lá do alto. Olha o que ele diz. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Olha aí a sabedoria que desce lá de Deus. A sabedoria que o crente encontra em Deus. Que o crente vai buscar no Criador. Primeiramente ela é pura. Depois, pacífica. Tem pureza. Tem paz. Quem adquire, anda em paz. Quem fala a respeito dela, fala para transmitir paz. Para pacificar. Sabe por que tem muita gente semeando discórdia? Divisão. Ah, fulano de tal, falando mal da vida do fulano, derrubando o ciclano, botando fulano contra o fulano, a igreja A contra a igreja B. Porque estão praticando uma sabedoria terrena, animal e diabólica, irmão, que divide, que facciona. Mas a sabedoria que desce lá do alto, ela é pura, irmãos. Porque Deus é puro. E a pureza de Deus é para os puros. Mas ela também é pacífica. Ela traz paz e ela transmite paz. É paz para quem recebe e paz para quem a utiliza. Então, o texto diz o seguinte: ela também é indulgente, tratável, plena, ou seja, ela é completa, ela serve para benefício e não para malefício. E ela também, diz o texto, é sem fingimento, em algumas traduções, sem hipocrisia. A sabedoria que desce lá do alto, que nós recebemos de Deus, ela é sem hipocrisia. Ela não precisa fingir para conseguir alguma coisa. Ela não precisa mostrar ser uma coisa quando na verdade ela é outra. Ela é verdadeira. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, veja a diferença da sabedoria terrena para a sabedoria que desce lá do alto. Olha a diferença do que é ter conhecimento
e prática da verdadeira sabedoria e o que é ter um conhecimento apenas para ter conhecimento, apenas para aumentar o reconhecimento humano, apenas para credibilizar mais alguma coisa no nome que o ser humano já tem. Veja o quanto é importante nós, enquanto crentes, exercer a sabedoria que vem lá de cima, lá do Pai das Luzes, em quem não há nenhum tipo de sombra de variação, que não muda, que não precisa se adaptar com o século que nós estamos. Passa século, sai século, entra século, e ele continua sendo a mesma coisa, com os mesmos posicionamentos e com as mesmas questões. Essa sim é a sabedoria que desce lá do alto, diretamente do Pai das Luzes. Irmãos, isso é algo muito interessante, que o diácono Cláudio abordou o texto da Epístola de Tiago. E o interessante, irmãos, é que o tópico 3, ele vai falar verdadeiramente dessa sabedoria, irmão, espiritual, na prática. É exatamente ele que nós vamos concluir agora, né? E o interessante é que o tópico 3, ele aborda tudo isso. Mas eu queria que só aqui apenas abrir um parêntese, irmãos. Nosso irmão Fabão até colocou os seus comentários aí. O interessante é que o diácono Cláudio falou que existem pessoas, quem vai pregar é o Cláudio, quem vai pregar é fulano de tal. Mas deixa eu dizer algo interessante, a qual Deus estava aqui pensando, meditando, e veio aqui uma iluminação muito interessante, irmãos. É que as coisas pequenas que a gente menospreza é as que Deus usa para tentar confundir aqueles que têm entendimento. Se você observar a carta de Corinto, irmãos, Deus vai dizer lá a Paulo que Deus confundiu as coisas sábias usando as loucas. Interessante, irmãos, é que às vezes quando se levanta uma pessoa que você acha ou que nós achamos que não é bem instruído, que não tem assim algum certificado, algumas pessoas menosprezam, sabendo, irmãos, que às vezes Deus usa com a sua sabedoria. E isso, irmãos, é interessante nós atentarmos e observarmos, seja que nem Jó. Jó, irmãos, ele ouviu ou escutou todos os seus 3 amigos. Lembrando que Jó debateu com eles no seu posicionamento. Mas Jó, ele tinha certeza de uma coisa, irmãos. É que ele tinha algo para se refugiar, que era Deus. É por isso que nós estamos aqui falando dessa lição de número 9. É que a inescrutável sabedoria de Deus é algo que ninguém explica. E os amigos de Jó tentaram explicar Deus, irmãos. Tentaram explicar com as suas teologias, sabendo que teologia é estudo sobre Deus. Só que as suas teologias, irmãos, se equivocaram. Porque quando os seus amigos foram tentar, irmão, falar algo de Deus inescrutável, eles vacilaram. Ou deslizaram, né? Isso é algo interessante, a qual vou fechar aqui o parêntese. É que quando uma pessoa, irmão, se levanta... Eu estava até conversando isso com o diácono Lúcio, Cláudio. Não sei se ele está online aí, nos acompanhando também. Está no trabalho, deve estar corrido. Estava falando com o Lúcio que tem pessoas, irmãos, que adquirem conhecimento e lê livros. A revista aqui, irmão, pontua aqui, bem no começo, interagindo com o professor. Não sei se a sua revista é de professor, mas aqui no começo, irmão, a revista pontua, não querendo menosprezar o conhecimento. Só que o interessante, irmão, que tem pessoas que estão assim, não quer ouvir ninguém. E às vezes... Isso, e às vezes, irmãos, acaba se decepcionando com o seu próprio conhecimento. Os grandes homens frustrados, né, na história são pessoas que detêm um grande conhecimento. O Fábio até colocou aí que com essa lição ele aprende que existem tipos de pessoas que ele quer que se afastem dele, né, e as que se aproximem e influencie para que seja aperfeiçoado em Deus, né? E esse é o motivo da aula ser
ser tão importante, né? Ser um ponto tão bom a se falar, porque aí eu queria até pontuar uma outra questão, irmãos. Todos nós um dia já ouvimos falar de um pastor antigo, que não tinha todo o conhecimento, mas era muito sábio. Já ouviram? Com certeza os irmãos já ouviram. Eu conheço a história de um pastor fulano de tal, que não tinha faculdade de teologia como eu tenho hoje, como a gente pode alcançar hoje, como a gente pode estudar hoje. Não fez seminário, lia pouca Bíblia, mas eram homens às vezes que, em se tratando de sabedoria, se posicionava perfeitamente bem. Por quê? Porque sabedoria não é conhecimento. A sabedoria é a prática do conhecimento. Aí sim, eu posso concordar. Mas a sabedoria não é o conhecimento em si. Tem gente que não conseguiu conhecimento nos livros, mas adquiriu sabedoria em Deus. E aí essas pessoas são bem-aventuradas, porque na hora de exercer a sabedoria, elas exerceram em Deus. Eram leigas quanto ao conhecimento, mas na hora de aplicar aquilo que receberam de Deus, Deus estava ali para ajudá-las. Isso é muito bom, o Diácono Cláudio, que você está falando. Eu só tive o prazer de... A gente fez até um evento lá no sítio lá, onde a qual ele morava. Saudosa memória aí, o nosso pastor Jonas Martins, né? Muitos irmãos aí falam da sua pessoa com todo respeito, diria que ele era um homem... A gente sempre ouve falar, né, que era um homem iletrado, mas era um homem sábio, né? Aí você pode até estar se perguntando aí, dizendo assim, como é que pode? Não tem conhecimento, mas tem sabedoria. É porque, irmãos, quando a pessoa passa a pedir a fonte que jorra a sabedoria, Deus abençoa, irmão. Deus dá. Tiago vai dizer que ele dá deliberadamente. E outra coisa, ele não lança em rosto. Isso. Irmão. Isso aí significa dizer, ele não passa na cara. Não é uma coisa que ele vai lhe dar hoje, ele vai dizer, te dei a sabedoria, viu? Pra tu utilizar aí, tu não tá usando. Isso. Não faz isso, irmãos. O bom de buscar a sabedoria que tem origem em Deus é que quando isso é praticado, isso causa os efeitos que a humanidade precisa, irmão. A humanidade precisa de homens sábios, de cristãos sábios, né? Infelizmente, eu sou de total apoio ao conhecimento. Para mim, o cristão tem que estudar, tem que se preparar, tem que se capacitar. Até para poder ter um domínio maior daquilo que vai falar. Mas na ausência do conhecimento, irmão, não pode faltar sabedoria. Quer você tenha conhecimento ou não tenha, nós temos a obrigação de ter sabedoria. Porque essa sabedoria, irmãos, ela tem como origem Deus. Apesar da busca ser constante, ser difícil, porque a gente tem que clamar, tem que buscar, tem que lutar, mas ela é alcançável. Ele repassa essa sabedoria para o crente, para que o crente possa exercer no dia a dia da comunidade evangélica, no dia a dia da comunidade dos cristãos. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra de sabedoria, irmãos, que a gente sabe que é um dos dons, né, que são dados lá na lista de dons, onde ele vai dizer que a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, ela é algo também que vem de Deus, é um dom que Deus atribui. O Igor está dizendo que é aí que se cumpre o que Tiago diz, quando ele utiliza 1,5, né, de Tiago, onde ele vai dizer que se alguém tem deseja alcançar a sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele vai dar liberalmente, irmãos. Ele não vai omitir essa graça de ninguém, ele quer dar, mas também não pode dar para qualquer pessoa de qualquer forma. Ele precisa dar para alguém que almeje fazer o bom uso da sabedoria. Porque também, irmãos, me perdoe, mas uma pessoa que receba a sabedoria de Deus para não utilizar, ele nem dá. Porque não tem por que ele fazer isso. Então, é importante que o cristão, e aí a gente vai entrar aqui para a conclusão, né? Porque o ponto 3, que fala sobre
esse tipo de sabedoria que é espiritual, ele vai dizer o seguinte: é uma sabedoria revelada pelo próprio Deus. É Deus que revela essa sabedoria. Não nasce com homem nenhum. Não nasceu com nenhum teólogo, irmão. Ah, é o autor fulano de tal, é o escritor fulano de tal. Não é. Ela é revelada por Deus para o crente. Para momentos específicos, para momentos importantes, como aconteceu com Salomão e com outros grandes homens de Deus. E aí, eu até pontuei aqui o que o autor coloca, que a sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Isso mesmo. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Só Ele, irmão. Se outra pessoa disser ou lhe oferecer qualquer outro tipo de sabedoria, não compre não. Pelo amor de Deus. Você vai gastar o seu dinheiro e não vai adquirir a sabedoria que você precisa ter para determinados momentos na vida. Mas eu também pontuei o que ele diz aqui no ponto 2, irmão Evandro. A sabedoria que vem lá do alto, que vem de Deus e que é espiritual e que é revelada por Deus, ela é uma verdade prática. Não dá para dizer que tem sabedoria que recebeu de Deus só na teoria. Ela é teoprática, né? Ela faz parte daquilo que nós chamamos dentro da teologia de conhecimento e prática. Ele faz parte da prática, da ortopraxia, né? É isso mesmo, é o texto que você acabou de ler aí no capítulo 3, versículo 3, no finalzinho dele. Ele vai dizer o seguinte: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É prático. É através das obras de alguém que a gente descobre se essa pessoa dispõe de uma sabedoria que teve origem em Deus ou aqui na terra. Isso mesmo. No alto ou aqui na terra. Então, é pelo comportamento, é pelo que você faz, é pelo que você diz, é pelo seu dia a dia que nós descobriremos se a sabedoria que você faz uso dela é terrena, animal e diabólica, ou se é uma sabedoria divina. Eu não tenho nem dúvida, irmãos, de falar agora o que eu vou dizer acerca de que tem pessoas, irmãos, graças a Deus aí nós abatemos aí com seus compartilhamentos, 1000 pessoas alcançadas, e eu não tenho nem dúvida de dizer, irmãos, que tem pessoas que nesse momento ou depois, assistindo essa live, ela possa ser, irmãos, realmente entender o que Deus está querendo falar ao coração dessa pessoa. A pessoa ouvindo, irmão, a live, assistindo essa live, ela possa ser uma pessoa que esteja no momento crítico da sua trajetória e ouvindo isso, irmãos, ela vai entender que a sabedoria não se acha procurando em meios e outras coisas naturais dessa terra. Ela vai entender que a sabedoria, irmãos, ela provém de Deus, se ela pedir para usar como bom senso. Para que ela possa entender, irmãos, que quando a gente pedir sabedoria a Deus, se a gente realmente pedir para que a gente possamos utilizar, como diz aqui, em obras, em mansidão de sabedoria, Deus nos abençoa. Mas agora, se nós pedimos mal para usar para outros meios, irmãos, os nossos próprios deleites, né? Deus não dá não, irmãos. Infelizmente. A gente pede mal. E aí é importante o que o Evandro está dizendo, porque assim, nós preocupamos muito, irmão, com aonde os conteúdos eles podem chegar. Porque tem gente, irmãos, que está, infelizmente, padecendo. Interessante que a Bíblia diz assim: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Você vê como o conhecimento ele é útil. Isso aqui é conhecimento também. Que precisa, irmão, ser atrelado à sabedoria que você recebe de Deus e ser praticado. Infelizmente tem gente, né? O Igor até coloca que outros podem dar o conhecimento, mas só a sabedoria pode vir de Deus. A gente precisa entender que a gente tem fé, irmão, de que alguém, entendendo isso, pode se livrar de tão terrível queda. Os grandes homens, eu conheço grandes homens de Deus, irmãos, né? E louva a Deus porque em momentos difíceis nas nossas vidas, às vezes a gente é livre, né, de alguns problemas que poderiam nos ter levado à queda, exatamente aqui
É exatamente quando a gente faz o uso correto desse conhecimento, aplica esse conhecimento, que muitas vezes Deus nos livra de grandes coisas. Eu, particularmente, já tive experiências a ponto de abandonar tudo. E aí, quando você para e você entende onde você chegou, o que Deus já deu para você, o que você já conseguiu até aqui, você vê que faz toda a diferença. Alguém, irmãos, pode ser influenciado, se entender que pode estar vivendo um evangelho com base apenas naquilo que adquiriu, que conheceu. Estando essa pessoa carente e precisando usar o conhecimento que tem junto à sabedoria que vem lá do alto. E ao invés de morrer espiritualmente por falta da prática, essa pessoa venha a ser edificada. Porque aí, veja que o autor diz o seguinte: a sabedoria vem de Deus, ela está em Deus, e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas vivida. Olha como isso é sério, irmãos. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas vivida. Ela é prática. Já diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Quer ser uma pessoa sábia? Quer descobrir o seu nível de sabedoria? Quer entender o quanto você é sábio e inteligente, como o Tiago perguntou? Faça a pergunta para si mesmo. Quem de vós é sábio e inteligente? Irmão Cláudio, como é que eu calculo essa sabedoria e essa inteligência? Você calcula pelo meio mais bíblico que existe. Temor a Deus. Observe o quanto você teme a Deus. Observe o quanto o temor está ligado à sua vida prática. O quanto, eu costumo dizer, irmão Evandro, os irmãos que nos assistem, que o segredo não está naquilo que a gente conhece, mas em tudo que a gente pratica daquilo que nós conhecemos. Não é só o que eu aprendi, é o que eu pratico daquilo que eu aprendi. Centenas de livros, vasto conhecimento. Mas de tudo isso, quantos por cento vão para a prática? São colocados em prática no dia a dia? Quanto disso influencia na hora de temer a Deus? De não se colocar diante de Deus de qualquer forma? Ou acreditando aí que Deus é qualquer coisa, qualquer pessoa? Porque nós precisamos refletir um pouco sobre isso. E aí, o autor diz que, ao contrário de seus amigos, Jó vivia uma sabedoria divina. Calado, chorando, mas sábio. Enquanto aqueles que estavam demonstrando conhecimento, na verdade, desfrutavam apenas de uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Meus queridos, nós louvamos a Deus. Nós vamos agora concluir esta lição. E eu queria aqui apenas citar um versículo, a qual o Cláudio já citou, mas citou ali só por algumas partes desse versículo. É porque às vezes a gente cita tanto esse versículo, mas não sabemos às vezes o que é que realmente quer nos repassar, né? Mas eu queria apenas citar ele para que nós possamos concluir esta lição. Diz o seguinte, está lá em Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, o que eu quero falar, para que eu possa aqui encerrar com minhas palavras. Existem pessoas, irmãos, que não acreditam em Deus, que não tá nem aí para Deus. Eu quero lá saber de Deus, tolo. Sabe por quê, irmãos? É porque quando o Provérbios, capítulo de número 9, versículo 10, vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, isso é algo interessante, irmãos. Porque quando ele passa a ter temor, ou seja, respeito, esse homem é sábio. E é o interessante, irmão, que nessa lição foi tratado acerca de alguns conteúdos maravilhosos. E que nesta lição, irmão, nós possamos sair daqui edificados.
porque eu tenho certeza que Deus ele tem falado aos nossos corações. Lembramos a você que tudo que foi falado nesta lição, não queremos de forma nenhuma menosprezar o conhecimento. Lembrando que o diácono Cláudio postou algo em alguns grupos particulares, falando acerca de conhecimentos teológicos, que alguns interpretam muito mal. Só que nós queremos, irmãos, fazer que nós possamos entender que tudo isso, irmãos, é algo importante no nosso crescimento. Sabemos que a sabedoria, ela só provém de Deus. Você vê que o texto lido aí, de Oséias, ele diz que o problema das pessoas que sofrem porque falta conhecimento está porque elas rejeitam o conhecimento. E eu rejeitando a teologia, eu estou rejeitando o próprio estudo sobre Deus. E aí, o Igor até diz aqui algo que é verdadeiríssimo, que eu já vivi centenas de vezes. Já vi muitos testemunhos de evangelização, de encontrar pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas ainda estão escravizadas pelo diabo na vida mundana. Eu, em trabalhos evangelísticos, já conheci pessoas de todo jeito. Teólogos, na sarjeta, homens que escreveram, que leram, que pensaram, que influenciaram, mas infelizmente se deixaram levar porque não entenderam o perigo da sabedoria terrena. Sabedoria, quando ela é terrena, ela é prejudicial. Mas quando ela é divina, irmãos, ela traz consigo os seus frutos. O autor, ele conclui aqui dizendo algo maravilhoso. Vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas um preço, mas sobretudo um valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é sábio. Glória a Deus. Então, quer responder a pergunta de Tiago, capítulo 3, versículo 13? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Faça o seguinte, faça uma introspectiva, observe o quanto você teme a Deus e o quanto do seu conhecimento você coloca na vida prática do dia a dia, e você vai descobrir o quanto você é sábio, o quanto você já conseguiu sabedoria diante de Deus. Se perceber que ainda falta um pouquinho, corre para os pés de Jesus, porque quem necessita de sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá abertamente, liberalmente, e no final Ele não lança no seu rosto. Amém? Grande abraço a todos. Chegamos ao fim de mais uma lição. A Damares diz, muito abençoada e interessante essa aula. Deus seja louvado por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento. Graças a Deus, nossa missão mais uma vez foi cumprida. Nós compreendemos a todos aqueles que estiveram aí conosco até esse instante. Muito bom a gente compreender algumas coisas. E lembre-se, toda sabedoria terrena é prejudicial para a saúde espiritual do ser humano. Mas toda sabedoria adquirida em Deus, ela é proveitosa e traz consigo frutos que podem marcar as pessoas que estão à nossa volta para o resto de suas vidas. Vou pedir para o nosso irmão Evandro fazer uma pequena oração só para nos despedir. E em seguida nós estaremos encerrando a nossa transmissão de hoje. Amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, queria já deixar um pouquinho de apetite para você na próxima semana que vem, da nossa lição de número 10, que vai dizer a última defesa de Jó. Possivelmente nós estaremos fazendo no sábado, mas nós estaremos alertando, ou então nós estaremos comunicando aos nossos irmãos que horário será esta lição. Mas nós contamos com a sua presença, a sua participação, para que nós possamos interagir uns com os outros. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos,
por esta aula abençoada a qual o Senhor tem nos concedido. Desde já, Senhor, o Teu Espírito Santo, Ele se fez presente, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre este conteúdo, Senhor. Ah, Senhor da glória, que agora o Teu Espírito, Senhor, possa fazer que os Teus filhos, Senhor, que ouviram e que irão de ouvir esta palavra, Senhor, eles possam entender e o seu coração se alegrar, exultar, Senhor, para que eles possam, Senhor, chegar a uma finalidade que Tu é o Deus, Senhor da glória, que derrama a sabedoria a todos aqueles que pedem a Ti, Senhor. Então, desde já, nós Te louvamos e Te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós Te pedimos numa só fé e já Te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e Deus vos abençoe. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos. Deus vos abençoe e vos conceda toda a sabedoria do alto.